Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e estou aqui acompanhado dos meus amigos de mesa de sempre, Senhor Feliciano. O homem é o lobo do homem. Senhor Pietro. Opa. E Senhor Peu. Nada é verdadeiro, tudo é permissível. Essa é a variação do último programa? Foi? Foi. Tá repetindo. Foi. Percebe isso aqui uma influência oculta. Inclusive, no último programa, nós dividimos a frase. É verdade. Que amor. O podcast Foco de Pestilência é um oferecimento do Kalei, Colégio Adlux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Caralho, dessa vez eu decorei o texto aí. Vim treinando no ônibus, assim. De cabeça, tentando lembrar, não lembrava. Vamos lá. Neste glorioso episódio de hoje, a gente já explorou assim, nos episódios anteriores alguns aspectos assim, históricos. A gente falou sobre a história do tarô, a gente falou sobre a história da Golden Dawn alguns episódios atrás, a gente falou sobre alguns aspectos mais simbólicos, né, das armas mágicas, do significado místico, psicológico, etc, etc. Eu acho que hoje vai ser o primeiro episódio em que vamos tratar objetivamente de prática mágica. Quer dizer, vamos abordar, a princípio, 3 temas que são considerados essenciais para a prática cerimonial. Esses 3 temas, eles são apresentados em diversas obras, mas eles são sintetizados num livro, num documento pequenininho, que algumas pessoas devem conhecer, mas talvez a maioria dos nossos ouvintes talvez não conheça, que chama-se Liber O Vel Manus et Sagittae, ou seja, livro O ou o livro da mão e da seta. Só para lembrar também, o índice é o Liber 6. Liber 6. O que significa ser Liber 6 e o que é Liber O, dando só uma... Você quer falar, Pietro? Explicar um pouquinho o que é Liber, o que é isso? Só para dar uma pontuação. Então, Liber é livro em latim, né? Uhum. Em latim. Liber... O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. E esse é um dos livros com práticas, de fato, do iluminismo científico. Então, na proposta original da Golden Dawn e depois do Crowley, os livros tinham um índice, tinha um nome específico que dava a entender do que aquele livro falava, e tinha um índice específico que fazia referência de algum conhecimento daquele livro. Uhum. Né? Então, você falou do Liber O Vel Manus et Sagittae, e eu falei do índice, que é o Liber 6. Uhum. Provavelmente vai ser o primeiro assunto que a gente vai falar, o porquê de ser Liber 6. O 6 é o número, é o número do Sol. Né? Uhum. Então, as práticas desse livro, do ponto de vista muito, muito alto nível, colocam você como o Sol regendo o seu sistema e a sua vida, centrado no seu próprio caminho. Então todos os textos desse livro vão fazer referência à pessoa, como a pessoa encara, como a pessoa encara o caminho e o que ela pode atrair, afastar, né? Como ela deve mergulhar por dentro desse mundo simbólico interno. O Liber 6, assim, só complementando mais um pouquinho do que o Pietro falou,
O que é o Liber? Esses Libre, plural Libre, né? O Crowley, ele dá continuidade a uma prática que não começou com ele, que é essa publicação de Libre, na plural, que vem desde muitos anos, séculos anteriores, que são de textos de algum tipo de importância ou que divulgavam algum tipo de assunto esotérico. E outros autores fizeram diversos Libre, tá? E o Crowley esquematizou o conhecimento, o ensinamento dele, que ele estava querendo propor no método que ele estava desenvolvendo, em Libre. Tá? Ele fez diversos Libre. Toda a produção que o Crowley realizou acaba sendo categorizada dentro de um Libre, dentro de uma classificação que não interessa muito agora o que é. E como o Pietro falou, esses Libre eles recebem um nome e um número que fazem referência ao assunto do Liber. E no caso aqui, o Liber 6, ou Liber Ove Humanus et Sagittae, o livro da mão e da seta, é um livro de práticas cerimoniais essenciais, tá? De algumas práticas que são consideradas essenciais para o desenvolvimento da arte mágica. Um livro de práticas cerimoniais, basicamente isso. E quando a gente fala livro, as pessoas normalmente têm uma ideia de que você está falando de um livro de dezenas, centenas de páginas. A maioria dos Libre que se inserem nesse contexto do que a gente está falando, das publicações educacionais ou de fundo iniciático, de fundo revelatório, tem vários tipos diferentes, elas são geralmente livros de poucas páginas, às vezes até de uma página ou de 5 páginas, alguns um pouco mais longos, mas não são livros em si, como a gente imaginaria, indo a uma livraria e pegando um livro de 200, 300 páginas. São documentos de poucas folhas normalmente. Você vê, por exemplo, que o Liber Oz tem, sei lá, 2 páginas e o 777 tem uma centena. O Liber Oz tem uma página, na verdade, né? Publicado, né, como formato de cartaz praticamente. Mas enfim. É um pôster, um panfleto. É um pôster, né? É Um panfleto. O Liber Oz inclusive, assim, só para as pessoas que não... o Liber Oz é o que o Raul Seixas lia no final da música Sociedade Alternativa. O homem tem direito de amar como, onde e quando ele quiser e da maneira que ele quiser. Viva a sociedade alternativa. Amor é a lei. Amor sob vontade. Então, em muitos vídeos você vai ver ele chegando no final e abrindo um pergaminho. Tipo um pergaminho, assim. Aquilo ali é o Liber Oz. Liber Oz igual o Mágico de Oz. Vocês podem procurar aí, não se assustem com o conteúdo, ele é muito legal. Não, isso só a título de curiosidade para falar do Liber Oz, muitos dos pontos, das frases que estão ali escritas nele fazem parte da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU. Antes da ONU fazer a declaração. A segunda curiosidade é que a Sociedade Alternativa, na verdade, é uma releitura de uma outra música dele chamada A Lei, que ele praticamente lê todo o Liber Oz. Todo homem tem direito de pensar o que quiser. Todo homem tem direito de amar a quem quiser. Todo homem tem direito de viver como quiser. Todo homem tem direito de morrer quando quiser. Mas enfim, estamos falando de Liber, mas o objetivo não é a gente falar sobre sobre os Liberes. Até um sanduíche pode ter um valor adequado. Enfim, sobre os Libre aqui. O nosso objetivo é falar especificamente do Liber O, ou Liber 6. E na verdade não é nem sobre o Liber inteiro. Esse Liber ele é dividido em 6 capítulos que tratam de algumas práticas e tal. Cada capítulo trata de um assunto. Mas o ponto focal que a gente quer tratar hoje é pontualmente o item 6 do capítulo 2. E o que vem depois a seguir, que é o capítulo 3 inteiro do Liber O. Behold, the rituals of the old time are black. Let the evil ones be cast away. Let the good ones be purged by the prophet. Then shall this knowledge go aright. O que vem escrito aqui no item 6 do capítulo 2? Vem assim. Na tradução que a gente tem aqui à mão, não sei de quem é essa tradução, mas não é uma tradução problemática, dá pra confiar. Existem 3 práticas importantes conectadas com todas as formas de cerimonial. Estas são assunção de formas de Deus, vibração dos nomes divinos e rituais de banimento e invocação. Elas devem ser
no mínimo, dominadas completamente antes dos perigosos métodos dos capítulos 5 e 6. Os perigosos métodos dos capítulos 5 e 6 nós falaremos num programa à parte. E aí a gente estava conversando antes do programa começar, que seria legal fazer um programa só sobre os capítulos 5 e 6, que vocês vão saber o que é depois quando a gente fizer o programa. Mas, por enquanto, a gente quer falar sobre esses 3 temas. Quer dizer, o Peu falou uns programas atrás sobre 3 itens que compõem a prática mágica, não é, Peu? Fala aí. Ah, sim, né? Tem esse tema, ele aparece em vários lugares, né? Não composto assim tão exatamente, mas você tem lá nos textos antigos da tradição bíblica a ideia da ligação do pensamento, palavra e ação. Uhum. Você tem aí, por exemplo, no Corra de Cinco de Serpente, que é um livro também do Crowley, também você encontra lá no 5º capítulo a referência explícita a isso daí, né? Uhum. O pensamento de Adonai era uma palavra e um gesto. Uhum. Então, aí daí eu tenho pra mim que, né, na verdade, não tanto pra mim, mas até uma leitura da proposta da Golden Dawn, né, de que a Golden Dawn ela trabalhou e expandiu 3 ideias do ato mágico, né, a postura representativa, né, você fazer a postura divina, uma postura de um gesto mágico, significativo. A tradição do nome bárbaro de evocação, que já era mais antiga, a ideia de que você tem uma palavra, que a pronúncia dessa palavra ela é magicamente valiosa, e o ato específico de imaginação, né, como você, por exemplo, imaginar uma cor. Uhum. Você, nas instruções, nas aulinhas da Golden Dawn que a gente tem registradas nos livros, a gente vê isso lá, né? Eles propunham isso ao aluno. Olha só, você tem que se acostumar a imaginar as cores. Uhum. Então eu tenho pra mim que esses são assim, são os tripés do gesto mágico completo, né? E isso está ligeiramente conectado, não ponto a ponto com esses 3 itens que eu acabei de falar, mas estão dentro desses 3 itens de uma forma mais ou menos completa esses três atos, nesses 3 itens que a gente numerou aqui no Liberó, que é a Assunção de Formas de Deus, Vibração de Nomes Divinos e Rituais de Banimento e Invocação. Provavelmente, para a maioria dos que estão escutando, não fazem a menor ideia do que é Assunção Forma de Deus, muito menos do que é vibração de nomes divinos. E, como foi falado pelo Peu agora, nomes bárbaros de evocação. Rituais de banimento e invocação é uma palavra que, mesmo que você não sabe o que significa, você faz uma inferência do que possa ser, né? Se você é um praticante muito iniciante, né? Ou não é, apenas um curioso que está curtindo aí o podcast e vendo qual é, esses 3 assuntos podem ser completamente misteriosos. Então a gente escolheu tratar deles hoje justamente para desvelar um pouquinho desses mistérios aqui. Então a gente vai trabalhar um a um. Item 1. Assunção de Formas Deus. Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Senão eu já falei muito nessa abertura do programa. Senhor Feliciano? A Assunção, eu acho que é uma prática que está necessariamente ligada às outras que são práticas vindas da yoga, incluindo principalmente o Dharana, que é a capacidade de você imaginar uma coisa e fixar o seu pensamento nessa coisa. Uhum. Porque uma dificuldade que eu sempre tive você tem que se concentrar em tal parada. Aí eu concentro durante 3 segundos e depois eu tô pensando em outra coisa, ou eu fico tentando volta o pensamento. Só voltar um passinho para trás aqui, porque você falou algo que faz todo sentido, mas se você não sabe o que é Assunção Forma de Deus, esse comentário não faz o menor sentido. O senhor Feliciano tá falando que a Assunção Forma de Deus é um ato de esforço imaginativo, né? Mas o que é de fato Assunção Forma Deus? Fala aí, Pietro. Assunção Forma Deus nada mais é do que você imitar a imagem que você tem de uma divindade para conseguir o efeito, né, daquela divindade viva em você. Perfeito. Então vou dar um exemplo aqui, tá? O sujeito quer discutir com alguém, debater um assunto complicado. Então ele escolhe uma divindade que ele julga que é afim com ele e que a divindade tem essa capacidade de argumentação, e ele começa a imitar, entre aspas, né? Imitar, na verdade, não só com pensamento, mas com a ação, com a visualização, um assunto mais palpável. Mais palpável. Então eu quero entrar numa luta e quero ganhar. Uhum. Então eu escolho um deus da guerra, que eu gosto. Uhum. Pode ser qualquer um. Pode ser Ares, pode ser Marduk, pode ser Durga. Eu escolho um deus da guerra, vou lá
e imito a postura, imito os gestos, me concentro e aquele Deus da guerra vive em mim naquele período, né? E Certo. aí pro lado bom e pro lado ruim, né? Uhum. Isso é uma faca de dois gumes que as pessoas geralmente ignoram. Mas vocês não acham que isso é análogo a quando você é criança e bota a roupa do super-homem? Que você sente de fato que você é... Não é assim, eu estou imitando do super-homem, eu estou usando a roupa. Não, você sabe que você vai levantar o braço igual o super-homem e vai voar. E você é super forte. A gente já deu esse exemplo do super-homem no programa anterior, né? Da criança. Eu não lembro agora qual foi o programa exatamente. Mas a gente falou exatamente dessa questão da dificuldade da criança de separar a realidade da fantasia e de como a gente, na magia, a gente tenta desaprender essa habilidade de diferenciar a realidade da fantasia, né? Quer dizer, trabalhar com o aspecto fantástico como se fosse real. E sempre que eu falo de Assunção Forma Deus, dando um desenvolvimento aí no que o Pietro trouxe, o exemplo mais prosaico que eu consigo trazer para as pessoas entenderem, caralho, Assunção Forma Deus é isso. Assunção Forma Deus é um teatro sem a separação psicológica que o ator faz do personagem muitas vezes. E tem várias escolas. Quem já fez teatro, eu já fiz teatro no tempo quando adolescente. Como é que chama isso, né? Sem é método, sei lá, o da escola. Brecht, né? Brechtiano, isso. Brechtiano, exatamente. Eu fiz teatro um tempo atrás, quando eu tinha, sei lá, 20 anos e tal, faz muito tempo isso já. E aí tinha essa porra, você podia fazer distante, né? Então você simulava todos os sentimentos, etc. Ou você se destruía inteiro e absorvia todas as dores do personagem e saía chorando do palco e ficava depois em casa de repouso, etc. São dois métodos. Assim. Se não me engano, o Brecht, ele trabalhou essa ideia para poupar os atores, né? Pra dar distância. A taxa de suicídio era muito alta. De gente que internava, que ficava depois. O Heath Ledger aí que dizia que se matou por causa dessa porra e tal. Então, eu acho que a Assunção Forma Deus, ela caminha um pouco nessa área aí da atuação. Ou seja, você escolhe uma divindade e busca, por algum momento, ser e agir como aquela divindade. Fala aí, Pietro, você falou aí que tá querendo falar. Não, isso pra gente pode parecer assim mágico, fantástico, mas se você for em qualquer terreiro, isso pra eles é a coisa mais natural do mundo. Então você acha que incorporação é algo análogo à Assunção Forma Deus? Eu vejo. Eu vejo como algo muito próximo à Assunção Forma Deus. Mas fala aí, a incorporação é passiva, né? Eu acho que a diferença tá aí. Não, peraí, mas a gente não tem ninguém de terreiro aqui pra falar com propriedade. Então, mas ela é impressão. Então, mas ela é passiva quando quando você já fechou o circuito. Até chegar lá, você dá todos os passos na direção de ir. Sim, mas isso é muito abstrato. O que isso quer dizer? As pessoas ficam fazendo Assunção Forma Deus de Exu, é isso? Não. Quer dizer que você tá precisando mover os pauzinhos e tá precisando de uma malandragem aí que você não tem. Aí o que você faz? Você vai ali na esquina, acende um cigarro, encosta no poste. E quem vai dizer que tu não tá fazendo Assunção de Forma Deus do Zé Pilintra? Zé Pilintra. A diferença é que quando a pessoa tá apta, aí sim, a coisa vem, mas até lá você vai. Eu entendo o que você está querendo dizer. Tem um momento de busca e tem um momento de posse, né? Eu acho que eu entendi o que você está querendo falar. A gente teria que chamar um especialista. Aí teria que ter alguém de dentro para poder dar uma declaração. Isso, foi só um parênteses, mas esse é na minha visão, tá? Tá, quem aí tá ouvindo e for da área aí, for de terreiro e tudo mais, pode deixar um comentário corrigindo a gente ou acrescentando da visão do processo. Mas eu entendi o que você quis dizer, quer dizer, você em dado momento você busca aquilo, né? Da mesma forma, quando a gente... vou falar um exemplo meu aqui. A prática mágica, ela é rica de Assunção Forma Deus e a gente vai falar sobre isso daqui a 2 minutos, mas eu vou dar um exemplo de Assunção Forma Deus prática, assim, de dia a dia, que eu fiz há alguns anos. Eu precisava fazer uma redação muito importante, era um processo seletivo que eu felizmente passei dessa fase, pelo menos dessa fase da redação eu passei. Eu fui até o finalzinho, no final eu acabei não entrando, mas na redação eu fui selecionado, eram dezenas de pessoas, eu fui um dos 5, 6 selecionados. E a Assunção Forma Deus que eu escolhi fazer naquele momento foi de Thoth, que é o deus egípcio da escrita, inventor da linguagem, etc. Eu achei que era o deus escriba, né? Então eu já era muito familiarizado com Thoth e achei que era adequado naquele momento fazer uma Assunção Forma Deus de Thoth. E aí eu utilizei todos os recursos
de imaginação, de postura e etc., que a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, para assumir a forma de Thoth, me sentir como uma Ibis, me ver como uma Ibis, me mover como uma Ibis, até começar a pensar como... eu senti o bico. Você botou a caneta na boca? Eu não botei. Eu botei a caneta na boca porque é como o Ibis riscava a areia, né? Sim. O Thoth é associado a Ibis porque o bico da Ibis risca a areia, né? E aí é o ato da escrita, né? Exatamente. Então eu senti o bico, é um processo, quando você está mais familiarizado, ele é mais rápido, né? E foi ótimo, foi muito legal, eu tive sucesso aquilo ali, no meu momento do meu dia. Muito bom. Mas isso tem uma função prática no ritual, na prática ritual. Eu, assim, dentro do meu esquema, aquele esquema que eu apresentei mais cedo, né? Eu enquadro a ação forma Deus como um ato de visualização. Certo. Dessas 3 dimensões, ou não 3 dimensões, mas esses 3 fazeres combinados, né? Eu diria que a Assunção Forma Deus ela é um ato do pensamento, né? Quer dizer, você diz assim, eu vou fazer a Assunção Forma Deus de Thoth. Então o que você faz? Você imagina a Ibis. Uhum. Sim. Em geral, você imagina a Ibis, né? Você não fica num pé só, por exemplo, com os braços abertos assim, esquisito, né? Essa parte você não faz. Você, na verdade, os gestos corporais são outros, né? Por exemplo. Então, ou então a gente fala assim... mas então a Assunção Forma Deus, ela se parece com o menino do Super-Homem. Parece. Mas em geral a gente está de hobby no templo. Então a gente não veste uma roupinha da divindade. Né? Uhum. Ele acaba na prática se manifestando como um gesto de imaginação mesmo. Né? Um gesto de você imaginar a figura divina como se, né, como se ela fosse você, né? Você superpõe a imagem, a imagem na sua imaginação, você superpõe ela por cima do seu corpo. E aí a proposta do método é que se você fizer isso com muita intensidade, você vai acabar mudando, né? Você vai de alguma maneira acabar mudando de comportamento para né, naturalmente para você se enquadrar aquilo ali. Imagino que um psicólogo junguiano fosse dizer que você abre um acesso a um arquétipo e manifesta um arquétipo. Imagino que seria alguma coisa assim. Que eu ia trazer essa questão que provavelmente não vai ter a resposta, que é quando você faz a Assunção Forma Deus, você manifesta algo que está, uma potência que existe dentro de você, ou você canaliza uma energia externa que está no éter para te ajudar. Esse é o dilema eterno, né, cara? Isso daí é igual idealismo versus objetivismo, né? Isso aí vai começar lá em Aristóteles versus Platão, caindo na porrada e dividir toda a escola da filosofia até o presente. Caralho, assim, é a cúpula do trovão, né, cara? Porque eu imagino que para quem pratica as religiões brasileiras, elas vão falar que é o externo. A entidade vem. Sim. Não é a entidade que está dentro de você e aí o Exu vem, o Exu do seu coração vem e aparece. É uma coisa que está fora e que se manifesta em você. Pode ser, sei lá, né? Mas aí você vê que a maioria, não tô falando todos, mas a maioria, por observação, começam a se comportar como aquela entidade. Então os filhos de Ogum são briguentos, adoram a treta. É uma discussão que eu tenho com uma pessoa muito próxima, que é a entidade que o seu pai, dentro da Umbanda, por exemplo, ele te dá características ou você tem características que atraem ele? Aí não tem. Aí vai ter que fazer um programa realmente não tem. É o dilema do Kinder Ovo, né, cara? Como é que não é isso? Não, do Kinder Ovo não. Tostines. Do Tostines. Isso. É o Tostines, né? Vai existe saber, Tostines ainda? Não existe mais, né? Não. Mestre, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, hein? Mestre, me dê uma luz. Não conseguiram resolver, parou de vender, aí parou de ficar fresquinho, num círculo vicioso eterno até que ele desapareceu da humanidade. Só nós 4 que nos lembramos do Tostines, porque a nossa prática mágica, ela retém do registro acástico. O registro acástico. Franz Bardon, aí, quem ouviu os últimos podcasts, tá lá. O Franz Bardon ensina como acessar os registros acásticos e alterá-los, cara. Vamos na roda no vestibular, né? Imagina só, tinha que ter aprendido isso mais cedo. Né? Porra. Mas fala, Pedro. Não, peraí, uma pergunta aqui. Você falou de um exemplo. Eu queria que cada um desse mais um exemplo, porque... eu vi uma Assunção de Forma Deus, não foi comigo, mas foi com uma pessoa muito próxima, muito curiosa. Ele estava precisando ser a estrela da festa numa festa. Então ele estava precisando realmente ser poderoso ali. Então ele fez a Assunção de Forma Deus de Júpiter. Uhum. Então realmente ele arrasou na festa. Só que o problema é que o pai morreu. Caralho.
E ele... porque sim. na mitologia ele mata o pai. E ele é meio culpado até hoje, né? Ele tem essa noia até hoje. E eu falo pra ele, cara, isso não tem sentido, cara. Quer dizer, tem sentido, mas não tem sentido. Não foi porque você fez essa... É uma coisa extrema, né? Se ele acreditou de fato que ele incorporou a energia de Júpiter, aí porque você não acabou seria a de consequência? Medo no coração de todos os ouvintes. Não, mas é... Caralho, Segundo galera, programa olha só. que a gente aterroriza os Atenção, ouvintes. não tentem isso sem a supervisão de um adulto. Ou então, Aí fodeu. O cara fala assim, eu vou fazer Assunção Forma-Deus de Saturno. Aí fudeu, ele vai acordar na verdade comendo os filhos, né? Um pesadelo devorando as crianças. Uma fome insaciável de carne humana. eu fiz uma vez a Assunção de Forma-Deus de Adonis, né? Porque Adonis era o mais belo dos homens e tal. Então, quando você tá aprendendo, você usa 90% do que você aprende pra pegar mulher. Isso Então, você fala isso por você. Eu não fiz pra pegar mulher. Tudo bem. Você é um cara evoluído, né? deixa eu chafurdar na minha lama. Então, Um cara evoluído, um cara superior. Uma pessoa subjetivamente qualificado, uma pessoa mediocrático, uma pessoa retumbante, pessoa cabriocárica. Um cara hipócrita, um cara... Tudo bem. Aí, então, Vou comer o bolinho da Maria, peraí. Aí veja o que aconteceu. Eu cheguei na festa e até consegui chamar a atenção, não sei o quê, mas eu fui perseguido por 2 homossexuais. É bicha. Na festa. E aí depois eu fui ver que os mitos de Adonis, no final, ele termina emasculado sempre. Vai, tá vendo? Cada vez deu pior, certo, né, galera? Vamos certo, peraí. não Deixa deu. eu achar um exemplo maneiro aqui que não está Olha recomendável. só, pra- a minha Assunção Forma-Deus de Thor foi ótima, não deu nenhum efeito colateral. Passei na prova, Não foi ficou ótimo. ciscando depois? Não, o texto ficou maravilhoso, ficou lindo, até recebeu comentários depois da banca, foi ótimo. Não fiquei ciscando. Quanto tempo depois que tu virou vegetariano? Muito tempo depois. Muito tempo depois, né? Então tá bom. Eu não deixa virei pra lá. vegetariano, não digo que eu sou vegetariano. Eu como peixe. Então não Peixe é carne, né? Peixe não é tem carne. alma. Bom. Eu como peixe, não posso ser Desculpa, vegetariano. Lisa, desculpa. Minha esposa não vai gostar de ouvir isso. Mas fala aí, Peu, você tem uma não história. é? Caralho, você tá uma zoeira. É um exemplo bom. Poxa, um bom exemplo? Acho que eu não vou conseguir dar um bom exemplo, não. Não, um episódio de Assunção Forma-Deus específica... Não tenho. O outro exemplo que eu daria seria um exemplo de prática ritual mesmo, aí dentro de templo. Tal, pois é, aí cerimonial. falar de... Aí fica um pouco fora do exemplo anedótico, né? Behold, the rituals of the old time are black. Let the evil ones be cast away. Let the good ones be purged by the prophet. Then shall this knowledge go aright. Que eu acho que aqui nesse momento vale a pena falar para que serve dentro da cerimônia a Assunção Forma-Deus. E aí eu vou puxar a sardinha aqui pro discurso na minha fala. Quer dizer, a gente tá o tempo todo aqui dizendo que existe uma prática mágica que é assumir a forma de um deus, tornar-se como este deus durante a prática. Isso não é uma novidade do século XX, tá? Isso aí vem narrado em ritos de mistério gregos, né? As relações hierogâmicas, ou seja, as relações das pessoas com as divindades, as relações sexuais dos homens, das mulheres com os deuses, elas eram basicamente da forma de representação dessas divindades, ou na forma de uma estátua, ou na forma de um homem ou de uma mulher que assumia a forma daquela divindade e depois que saía dali, ela era uma pessoa normal. Ela não era mais aquela divindade, então o sacerdote, sacerdotisa de determinado rito, quando na noite daquela hierogamia, na noite daquela relação sexual, carnal, ou em outras cerimônias, mas essa que me vem à mente agora, ela era a divindade encarnada, presente, manifesta, capaz de realizar o rito. E aí a pessoa ia lá, fazia o rito, e depois ela ia embora e não era mais o deus, ela era o comerciante, o sapateiro, enfim, ou o sacerdote normal, que sem estar incorporado e tal. Então, o que isso comunica lá desse exemplo que eu estou dando da Grécia antiga, dos ritos de mistérios gregos, para nós hoje na magia contemporânea e tal? A magia é o ato de criar probabilidades, de criar realidade, de alterar a realidade, etc, etc. Mitologicamente, o dom da criação é um dom divino. O
quem torna o universo real ou o manifesto é a divindade. Nós somos, em uma análise mitológica, né, pensando como uma narrativa mítica, nós como seres humanos e o mundo, nós somos resultados da criação. Então, se o mago ele está no círculo mágico lá, enfim, no seu templo, no seu espaço mágico, executando uma operação mágica, ele está executando uma operação de criação. E por isso que lá no episódio de Armas Mágicas a gente falou da baqueta, que a baqueta cria, né? E a baqueta como símbolo fálico, etc, etc, etc. Então, para o mago criar, dentro da esfera da realização mágica, ele não é o Flávio Watson, ele não é o Peu, ele não é o Pietro, nem o Sr. Feliciano. Ele é um deus. Ele age como um deus, criando. E aí na criação ele vai consagrar uma arma, vai consagrar um pantáculo, enfim, aí tem várias operações que podem ser feitas. Vai fazer de tudo pra pegar a mulher. A gente retorna lá pro episódio de Magia Negra. Fazer uma página no Facebook pra você. Você é um mago sincero. Né? Mas mago sincero. A gente tá abordando bastante as questões pessoais e as práticas pessoais da Assunção Forma-Deus, mas também tem a utilidade dentro de um cerimonial coletivo, que é a existência da força que aquele Deus representa para equilibrar aquele círculo onde está sendo operado algo. É a etapa seguinte do negócio. Quer dizer, eu estou falando de uma operação mágica solitária, né, em que você vai realizar uma operação solitária. Mas numa operação coletiva, como por exemplo os rituais da Golden Dawn, que a gente está mais ou menos familiarizado, cada oficial possui uma divindade a ser assumida, né, de acordo com a função que ela exerce dentro do templo. Então também há uma assunção da forma divina, a assunção da forma de Deus para cada oficial daquele ali. Eu acho razoável até pensar no seguinte, né? Nesse documento, né? Porque a gente está usando termos de um documento específico, né? Aí ele fala de assunção forma Deus, né? God form. Mas assunção forma Deus, né? Como técnica, não é assunção forma Deus, né? É assunção de forma. Né? Por exemplo, se o sujeito vai fazer lá, vai seguir o caminho do Kenneth Grant lá naquela obra doida que ele escreveu lá, e aí vai fazer o Túneis de Sete, né? Vai, ao invés de ele fazer a viagem astral para cima, ele vai fazer a viagem astral para baixo e vai entrar em túneis e se defrontar com os monstros lá. Ele não vai fazer a assunção de uma forma Deus, ele vai fazer uma assunção de forma bestial. Sim. Ele vai fazer uma assunção de forma monstruosa. Mas o método é exatamente o mesmo. Nenhuma diferença. A proposta, eu acho que no Liber O é porque ele está falando com... O Liber, ele é voltado para um aprendiz, né? O Liber O, ele é voltado... O início do texto é bastante claro quanto a isso, né? Não tem dúvida. Ele é voltado para um iniciante. Olha só, eu tô pegando aqui esses 5, 10 páginas aqui, é para você que não sabe porra nenhuma. O que você precisa saber? Você precisa saber disso, isso é feito dessa forma e em 4 linhas eu te explico o que tem que saber, né? O estudante avançado, ele vai chegar à conclusão de que não é só Deus que vai fazer que ele vai assumir formas. Ele vai assumir formas de coisas estranhas. Inclusive... Em algum momento. Que ele pode assumir formas de coisas estranhas em algum momento. Inclusive o Crowley faz um teste de assunção de forma a Deus, ele assume a forma de uma figura histórica, né? Forri, que segundo a história do I Ching, né? Ele foi um imperador da China que recebeu o Gua, né? Recebeu os trigramas, os hexagramas, né? E aí é bizarro porque tem 2 versões, né? Dessa história. Ou ele viu no casco de uma tartaruga no Rio Amarelo, ou ele recebeu de um dragão com cabeça de cavalo, também no Rio Amarelo. Mas o fato que foi Forri o primeiro. E na foto do Crowley, ele muda literalmente. Transfigurado. Vamos botar essa foto aí no post. No post pro pessoal ver. O próprio pessoal da Magia do Caos tem assunções que são de coisas como, por exemplo, o Spock, do Jornada nas Estrelas. Sim. Para trabalhar o intelecto e a racionalidade, não encara como uma divindade, encara como uma figura que está no inconsciente das pessoas que representa aquela força. Nesse contexto a pessoa não vai falar de mitologia, né? Ela vai falar de formação cultural, né? Então aí a nomenclatura já não cabe mais. Você não vai chamar aquilo de uma divindade, você vai chamar aquilo ali de um estereótipo
ou de alguma coisa assim. Sempre que o assunto bate essa ultramodernidade da magia, eu lembro acho que é do 2º ou 3º volume do Invisíveis, o Invisibles, que é uma história em quadrinho do Grant Morrison, em que o King Mob faz a invocação de John Lennon. É maravilhoso. Ele toma um LSD e canta All You Need Is Love. E o John Lennon se manifesta e dá altas ideias pra ele. Pois é, né? De acordo com o método de assustação do Pietro, e na semana seguinte apareceu uma mulher muito feia. Um homem. Um cara muito louco que dá um tiro na sua... Depois de casar com uma mulher muito feia, ele foi assassinado no... Pois é. Ah, tá. Eu achei que você tava falando brigar com os amigos. Então. Não, galera, não fiquem, por favor, não tenham medo. Então, assim, por que eu vou por esse caminho, né? Porque, apesar da gente falar de assunção, forma, eu vejo pouca diferença entre você trabalhar dessa maneira e você, por exemplo, tá no meio do seu dia, você perceber que você tá boladão, seu batimento cardíaco tá acelerado, e aí você faz o quê? Você imagina os 4 pentagramas nos 4 quadrantes, dá um minutinho. Esse é um gesto, esse, por exemplo, seria um gesto, e aí eu gosto de fazer, aí eu tenho uma historinha pra contar, não uma historinha, mas o hábito diário, né? Aí você não tá fazendo uma assunção forma de Deus em cima do seu corpo, né? Você tá fazendo uma assunção de uma forma no mundo. Você superpõe uma imagem imaginada, mas não especificamente em cima do seu corpo, mas no mundo, né? Quer dizer, imagina lá na distância infinita as torres de vigia e os pentagramas lá, e dá um tempo, né? Qual o efeito que vai causar isso na pessoa? Aí tem um efeito na pessoa. Então, assim, eu considero que o método é basicamente o mesmo, né? Que é o método de você superpor em cima da sua percepção normal, que você não vai conseguir desligar, porque você não está exatamente fazendo yoga, você ainda está em pé lá, com o olho aberto e coisa e tal. Mas aí, mesmo existindo no mundo, você superpõe em cima do mundo essa imaginação proposital, né? Eu acho que é a mesma coisa. A instrução tradicional da Assunção Forma Deus, que inclui estudar a divindade em suas minúcias, desenhá-la, pintá-la, conhecer os detalhes das suas roupas, etc., para você fazer essa superposição da imagem, né? Quer dizer, você fica lá paradinho, o texto recomenda a posição, a asana de Deus, mas eu acho que é só porque é uma asana fácil e tradicionalmente associada aos deuses egípcios que ficavam em trono, sentadinhos, mas não é obrigatório. Eu acho que não precisa ser... você não precisa deixar de ser um iniciante para variar as outras posições. Você pode ser um iniciante e variar isso aí, mas não deixa de ser essa superposição de realidade, né? E sendo a superposição de realidade, ela não se restringe nem a um Deus, nem a si mesmo apenas, né? Eu fiz algumas experiências muito boas em prática ritual, fazendo a Assunção Forma Deus, mas não só do Deus, como de todo o entorno. Então, no caso, eu fiz... Era Horus. Era Horus que eu estava fazendo, nesse trabalho específico me veio à mente agora, e eu me vi no deserto, eu vi o Nilo, eu vi as pirâmides, eu vi a areia, eu mudei toda a minha percepção de realidade para adjacente à minha noção de si, né? A minha mudança da percepção de mim mesmo, tá? Isso para o ouvinte pode parecer muito abstrato, e de fato é muito abstrato, mas não é difícil. É muito mais simples do que parece. A gente está falando aqui de coisas que parecem muito abstratas, mas lembre de um dos primeiros exemplos que a gente deu, que é o trabalho de ator, o trabalho de atuação. Não é igual, mas eu acho que ele é muito similar ao trabalho de atuação. Então, se você tem algum receio de fazer uma divindade, faça como o Sr. Feliciano falou, escolha um personagem da TV e passe 10 minutos agindo como Pica-Pau, sei lá. Acho que vai ser destrutivo. Pode ser um outro personagem menos destrutivo. Um Pica-Pau vai destruir tudo, né? Vai ser foda. Mas pode ser outro personagem. Não sei, não tô a par dos desenhos agora. O Mickey Mouse. O Mickey Mouse. Não, o Mickey Mouse é chato, parece cara, é seguro, pelo menos, né, cara? Eu ia sugerir. Imagina você fazer a Assunção Forma Deus do Pateta e sair pra dirigir, olha só. Olha só. Ou ir pras Olimpíadas. Nas Olimpíadas estamos aí. Tá tranquilo. O fim do Adventure Time, você sai com uma espada. É ser aquela pessoa, aquela figura. Ser aquela figura. A Assunção Forma Deus é se tornar aquela figura. Se sentir como aquela figura. Sentir o peso das armas daquela figura em suas mãos, o peso da roupa das roupas daquela figura sobre o seu corpo. E, se possível, sentir o cenário também, né? Se você for fazer a Assunção Forma Deus de fim, imagina um mundo apocalíptico, né, num futuro distante, e já vai começar bem. Mas eu acho importante pontuar também, principalmente pro pessoal iniciante, que é uma técnica tipo o ritual preliminar do pentagrama. Você vai fazer e aí não vai dar nada.
na sua impressão de iniciante. Não deu nada. Então falhou, fiz errado, não vou mais fazer porque não serve pra nada, etc. E, na verdade, é uma prática que, tendo uma constância, você vai aprimorando ela e sentindo cada vez mais. Mas se você fizer a primeira vez e você não ver as coisas, não agir diferente, não é porque você falhou. Você está fazendo a técnica errada. Você só precisa de uma prática dentro dela para aprimorá-la. Você não aprende a andar de bicicleta na primeira vez que você monta na bicicleta, né? Pelo amor de Deus. Isso e você também não aprende a andar de bicicleta sentado lendo um livro sobre bicicleta. Sobre bicicleta. Subir na porra da bicicleta e... andar e cair. E cair. Behold, the rituals of the old time are black. Let the evil ones be cast away. Let the good ones be purged by the prophet. Then shall this knowledge go aright. Uma parada que eu curto muito de fazer também, mais ou menos nessa linha, é ficar imaginando cor. Sempre que eu me lembro... Difícil. Eu acho difícil. Eu sempre que eu me lembro, sempre que eu consigo retornar a atenção... Aliás, perdi, desculpa. Filho da mãe, perdi também. Eu imagino cor no ambiente. Agora, por exemplo, eu tô fazendo verde. Eu escolhi hoje eu tô imaginando verde, então eu imagino um mundo verde. Lógico que o mundo não fica verde, né? Isso seria bizarro. Mas eu fico voltando a minha atenção, a cor verde, sabe? Eu vendo a cor verde, né? Eu não tenho um registro muito bom disso, né? Porque foi só há pouco tempo atrás que eu comecei a andar com diário de bolso, mas dá uma mudança no comportamento quando você varia de cor. Interessante, isso aí deve dar observações legais. Depois eu quero ver, quando você tiver registro disso aí. Eu vou registrar mais, preciso de mais tempo. Espero que pro ouvinte aí tenha ficado mais ou menos claro essa viagem maluca que a gente fez aqui sobre o assunto. Dúvidas? Deixe nos comentários, mande e-mail, porque agora vamos entrar no próximo tópico. Vibração dos nomes divinos. Aquele assunto que ninguém sabe falar. Por que não? Ué, fica à vontade. Pô, fala aí. Então, já que você sabe falar... Porque a associação de nome divino, maluco, é assim. Alguém chega... Associação de nomes aí. Vibração de nomes divinos é assim, né? Flávio, como é que eu vibro Adonai? Aí eu falo, não sei. Quer dizer, eu sei. Mas eu não sei te dizer como é que eu faço. Não tem... Gente, não tem mistério. É tão simples quanto a associação de forma a Deus. A diferença... Manda a letra. Não, então, a diferença é que cada um tem uma frequência interna. E a sua vibração não é a mesma vibração. Não é a mesma vibração que eu tenho, não é a mesma vibração que o seu Feliciano tem, nem que o Peu tem. Tá, mas então como é que eu faço? Diz pra mim. Então, quando você foi lá no catecismo e aprendeu o credo lá e todo mundo fala... O Peu não fez catecismo. Não, pois é, não fez, não, desculpa, tem que achar outro exemplo. Eu não fiz catecismo. Então, assim, quando você tem... Não é simples. Não, gente, é simples. É porque eu tava no contexto... Eu tava nesse contexto... bíblico. Do catecismo, não, só pela palavra amém. Tá. Que a palavra amém... Vai, que eu acho que a palavra amém, geralmente, ela não é dita, ela é vibrada. Então, amém. Assim, ela é entoada, na verdade. Não é uma... E essa vibração é o efeito que essa entonação tem na sua reverberação interna. Caralho. Olha só, quando você... Vamos lá. Olha só, vamos imaginar que a gente acabou de rezar aqui e todo mundo falou amém. Sim. É ligeiramente diferente de eu falar amém. Tá, mas esse que é o problema, né? Então, qual que é a diferença? A diferença é que eu coloquei um ritmo e uma entonação diferente. Isso produz, dentro da minha caixa torácica e dentro do meu cérebro, uma mudança no padrão de onda de som. Não, assim, eu tô entendendo o que você tá falando. Isso é místico. Eu tô entendendo o que você tá falando, mas falar qual que é o efeito, isso é mole. Tá, né? Falar qual que é o efeito é mole. Eu quero saber como é que faz essa porra. O efeito é mole. O efeito, o Levi vai botar aquele efeito que ele sempre bota, sempre que eu falo essa frase. Olha lá. Este é um sinal de sucesso, embora seja somente percebido pelo próprio estudante, quando ele escuta o nome de Deus veementemente bramido próximo dele, como se fosse pelo concurso de 10 mil trovões. Pelo concurso de 10 mil trovões. E deverá aparecer a ele como se aquela grande voz procedesse do universo e não dele mesmo.
galera. Esse Cara, texto vocês nunca... é maravilhoso. Peraí, mas vocês nunca ouviram o... Pô, claro que eu já ouvi, mas porque a pergunta continua não respondida. Como é que faz esta merda? Como que eu digo pro cara fazer de modo que ele ouça? E aí? Então, aí o que você tem que falar exatamente o que eu falei pra turma ali. Olha, isso é um padrão pessoal. É igual o tom da sua voz. Quando você usa um tom X, isso denota uma condição X. Quando você altera o tom, mostra uma outra condição. Mas qual é o tom? Esse é o mas problema. eu acabei de falar, vou repetir. É pessoal. Não, brother, mas aí isso daí é mesmo. Isso aí é tipo assim, fica como exercício para o leitor descobrir qual que é o tom. Pô, o fato é que a gente não sabe explicar pros outros. É igual aquela instrução de desenho. Mas aí eu vou faça o cavalo. Aí você faz a bolinha, um traço, e aí a quarta imagem é um cavalo todo estilizado, cheio de sombra e etc. Passo 1, desenha uma linha. Passo 2, finalize. Vocês querem fórmula? Não tem fórmula. Não tem fórmula. Não, mas a gente tá te provocando, Pedro, mas a resposta é exatamente essa. É isso que a gente tá falando, querido. Que na verdade a gente não sabe explicar. Ninguém consegue explicar essa merda. Mas a gente acabou de explicar. Mas é alto, é baixo, é grave, é agudo. É com a língua em cima, é com a língua pra fora, é com a língua pra... Não tem explicação pra isso. Não tem forma, mas quando a pessoa... quando a pessoa descobre o seu tom... Quer ver? É igual as pessoas que têm costume de fazer mantra. Aí você tá dando um referencial razoável. Então, a pessoa que faz mantra, na verdade, ela não tá rezando, ela tá literalmente vibrando aquele nome. Pela repetição, ele tá vibrando. E tanto que quando o clima esquenta, o mantra, assim, fica mais rápido. E fica mais... E sobe o tom, entendeu? E aí realmente chega num ponto em que você perde o significado das palavras e fica só com aquele ritmo, com a vibração. Essa é a vibração, na verdade. Eu posso falar bunda, não importa a palavra, mas se eu ficar repetindo bunda, 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 chega um ponto em que isso vira um... Como é que é o nome daquele negócio, o pessoal da música? Metrônomo. E aí, pronto, olha... Aí você pergunta, mas como é que o metrônomo não funciona? Não, malandro, o metrônomo é o metrônomo, entendeu? Não, mas o metrônomo é fácil de descrever. Assim como é fácil de descrever a Assunção Forma-Deus. A Assunção Forma-Deus é fácil de descrever. Eu digo pra qualquer pessoa como é que faz. Você senta, aí você vai lá na sua imaginação, aí você imagina uma imagem, e aí você vai imaginando essa imagem em cima de você. E isso é a Assunção Forma-Deus. Simples e direto. E a vibração? A vibração não tem como ensinar. Eu iria no sentido contrário do Pietro, que quando você fala bunda, 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 uma hora a frase perde sentido. E por mais que você tenha uma constância na forma que você está falando, ela perde sentido. Para mim, a vibração tem que ser o contrário. Ela tem que ter cada vez mais sentido. A forma com que você vocaliza aquilo tem que ser cada vez mais adequado à sua intenção de realizar. E não um desfazimento daquela palavra ou daquela intenção. Interessante, eu não queria pensar dessa forma. Não, assim, no contexto vou guardar pra pensar nisso aí. No contexto da magia cerimonial, a vibração de uma palavra, ela é feita uma vez só, né? Ou 3, assim. Você não repete 200 milhões de vezes ao longo de uma hora. Eu tenho uma experiência que foi quando, realizando e praticando o Ruby Estrela, na parte do Iopan, eu passei a ter mais sucesso quando eu comecei a vibrar como se fosse um cântico. Então, isso estaria mais voltado para reforçar a intenção daquela vibração do que de desfazer aquela e só pra gente falar as palavras e aquilo fluir no éter de forma amórfica. Eu refleti muito com o texto do Dusan Trankov, que é um magista, escritor, etc. E ele fala no Self-Made Magician, falando do ritual menor do pentagrama. Em relação aos arcanjos, eu pergunto, com quem você está falando? Eu frequentemente ouço os estudantes falando rapidamente à minha frente, e então inalam o ar rapidamente, como se eles fossem mergulhar, e começam a gritar o nome do arcanjo. Caso os arcanjos realmente existam e estejam assistindo aquele show, seria no mínimo idiótico. Primeiro de tudo, não existe necessidade de você gritar pra si mesmo o fato que tá na sua frente. Maravilhoso. Caralho. Ele é demais. Ele é zoeira que nem a gente, cara. Mas assim, eu acho que isso também tem o seguinte, né? A interpretação do autor, nesse caso, não é de uma vibração, não. Você, na verdade, você pronuncia apenas, né? Uma vibração, ela vai ser mais volumosa, né? Eu acho que uma característica da vibração, uma característica fácil de pontuar, é que você tem que expelir o ar inteiro do pulmão. Eu diria isso. Mas se você vai produzir uma vibração de um nome bárbaro qualquer, você vai botar o ar todo pra fora.
E não vai ser tranquilo, vai ser forte, vai ser com força. Eu acho que isso daí é um digamos que é um método, é parte do método. Eu acredito nisso. Tem uma instrução, não sei se é do Crowley, eu acho que do Crowley, que diz que você tem que ficar tão cansado ao ponto de que quando você termina a vibração, você mal consegue ficar em pé. Porque aquilo vibrou e reverberou por todo o seu corpo, te exauriu dessa forma, e um resultado adequado seria esse. Tem isso escrito no texto. Tem sim. E é peculiar, inclusive, porque esse mesmo texto, é o item anterior ao que eu acabei de ler. Ele dá um método em que você não produz som. Você reparou nisso? Que tá escrito isso aí? Você não produz som, Sim, você expele o ar para fora. Isso aí é um assunto de debate complexo, né? Que a vibração não teria som. Isso é o que tá escrito aí. O que tá escrito aí você vai expelir, você vai forçosamente expelir o ar para fora do seu corpo. Porque o que vibra não é um som que você produziu. Na verdade, o problema é o seguinte, é que ele diz que você bota para fora o ar pelas narinas. Exato. O que o texto diz você põe o ar para fora pelas narinas, todo o ar que estava retido nos pulmões. Isso deve ser feito com toda a força que você seja capaz. Pois é, pela narina você vai fazendo no máximo um zumbido tosco. Pois é. E aí? Sei lá. E aí? Então é isso. Mas eu acho que pra mim faz um grande diferencial você se concentrar na questão do vibrar e reverberar por todo o seu corpo, inclusive descendo e chegando até os seus pés, que é algo que requer prática. Esse método específico aí, né? Essa sincronia, ela não é narrável, né? Entre o seu ritmo de respiração, né? Porque ele diz assim, você vai repreender o ar. Tá, por quanto tempo? Qual o critério de inspiração que você vai usar? Qual o momento que você vai jogar pra fora? Né? No Liberaba, a gente não tô com ele aqui, mas tem um capítulo específico sobre vibração de nomes bárbaros, em que ele fala algo como: você retém a palavra até que seja impossível retê-la. E ela saia tão naturalmente quanto possa ser. Você não diz a palavra com a intenção de dizer a palavra sai. Quer dizer, o que é interessante sobre o assunto vibração de nomes divinos ou vibração de nomes bárbaros, como a gente encontra em alguns textos, é tudo muito sutil, é tudo muito metafórico. Quer dizer, a sensação de sucesso é a reverberação como dezenas de milhares de trovões. Você solta a palavra quando a palavra sai naturalmente de você e não quando você deseja que ela saia. É tudo muito né? Difícil, né? Da palavra que você retém até ela não conseguir mais, se explode do seu coração. Isso é uma metáfora aí para um aparato da biologia masculina, né? Mais ou menos, assim, quem nunca passou pela situação de ficar segurando e uma hora falar assim, cala a boca, puta que pariu, você tá falando merda. Acho que também é algo que você vai segurando e uma hora explode dentro de você. Eu entendo o que você tá falando, Peu, mas eu acho que nesse sentido é metafórico. Eu acho que quando ele tá falando dessa retenção até que ela se torna inevitável, embora faça naturalmente referência à ejaculação, né, a retenção, né, sexual. Poxa, e tal. Assim você está sendo explícito, né? Estragou a brincadeira, né? Porque toda a obra do Crowley vai tá tocando essa metáfora sexual. Mas eu acho que muitas vezes ela é metafórica, tá? Algumas vezes ela será literal e outras vezes ela será metafórica. Então eu acho que nesse caso pontualmente, quando ele diz no Liberaba que a retenção da palavra, da vibração do nome divino, ela é retida até que ela inevitavelmente ela sai, ele está usando um expediente sexual sim, uma metáfora sexual sim, mas para algo que não é genital, né? Ele não está falando de uma ejaculação, ele está falando de uma sensação, de um impulso, que eu acho que tem a ver um pouco com isso com o que o senhor Feliciano falou. Esse impulso, na verdade, volta o que estava no texto, que é um exaurir completo. Sim. Então, sim, que vai estar de encontro com isso que o Peu falou agora. Então, vibrando o Adonai, que é uma palavra simples de 3 sílabas, e vibrando Yehová Aloha Vedaat,
que já é um nome bem mais complicado, o ideal realmente é que não sobre ar no pulmão. Não, sim. Mais curto que Adonai é Al. Isso é uma sílaba só, né? Que é mais fácil, né? Que é mais fácil, você não tem que dosar nada. Você pega e joga todo o ar nessa sílaba. Mas eu acho mais fácil. Uma sugestão que é boa pros ouvintes é não se restringir só a voz, assim, tom, grave, agudo, alto ou baixo. Eu também tive boas experiências com a forma com que você abre a boca, ou mantém a boca fechada, ou um pouquinho fechada, um pouquinho aberta. Que, assim, eu senti que em certos momentos abrir a boca e falar quase como com um animal funciona melhor. Você tá falando da sua experiência com o Rubi Estrela. Isso. Tá, aí faz todo sentido. Claro. Durante a minha prática, quando eu fazia diariamente o ritual menor do pentagrama, a minha sensação de sucesso na vibração dos nomes divinos do ritual, a minha melhor sensação de sucesso foi justamente na forma da boca. Não foi no tom, não foi na posição da língua, não foi no volume, foi um formato específico dos meus lábios que eu senti que aquele formato projetava. E aí eu conversei com alguns estudantes na época, com alguns colegas e tal, e aí é natural, como todo mundo já passou por isso, aí cada um vai ter uma experiência específica de sucesso na vibração dos nomes divinos, e aquilo ali era uma experiência realmente só minha. Quer dizer, aquela forma de vibrar, eu anotei no meu diário, cara, achei a forma de vibrar o nome divino depois de fazer essa porra por anos. Eu achei a forma de vibrar mais eficiente, a que mais me deu chance quando eu faço. E o macete, pra mim, o que me deu liga foi e não tem como ensinar, não tem como falar, faz um assim, vou construir. Não tem como ensinar. Um conselho que eu dou pra pessoa, a pessoa me pergunta, mas como é que eu vou saber se estou vibrando certo? Não, você bota a mão assim no plexo, aqui assim no peito, né? E a outra mão aqui na base da garganta. Uhum. Então, quando você sentir que a mesma sensação tem nas duas mãos, acertou. Mas eu acho que é um pouquinho mais que isso. Eu acho que isso é um pré-requisito, talvez. Mas eu acho que tem um passinho... Não nem sei se é um pré-requisito, mas acho que tem um passinho além. Aí é o trovão, né? Aí é o concurso de 10 mil trovões, né? 10 mil trovões, mas quantas vagas que eram? É nesse concurso, né? Eu acho que passa por isso, mas eu acho que tem um gatilho que não é dizível. E não é porque é um mistério misterioso, é porque vai ser da experiência, da prática de cada um. Mas antes da gente... você quer falar alguma coisa? Entre o trovão e a vibração tem o calor, né? Que é também um indicativo sinal, de que está funcionando adequadamente. Eu concordo. Não sei se da experiência de todo mundo passa isso, mas o calor eu acho que é uma coisa. Eu acho que sim, por causa do fenômeno imposto ao sistema respiratório, né? Sim. A gente sabe que tem diversas práticas diferentes de imposição de forma ao fluxo respiratório que causam um calor do caralho dentro do corpo, né? Uhum. Essa não seria diferente. Um ponto a enfatizar legal, que a gente não enfatizou ainda, é justamente isso, né? A gente fala muito pela natureza da coisa e pelo nome, quer dizer, vibrar o nome, vibrar uma palavra, falar, isso é um som, né? É um som, mas não necessariamente, né? Às vezes é uma prática não de respiração, mas uma prática imposta ao fôlego e não à corda vocal, né? Possivelmente, né? Sim. Mas já me contradizendo imediatamente, né? Eu nunca fiz, mas eu ouvi muitas histórias interessantes de pessoas que estudaram a tonalidade com esse método de vibração. Estudaram especificamente o efeito das notas, né? Você fazer dó, ré, mi ou lá e coisa e tal. E existe correlação tradicional entre as notas e os planetas, né? Então, às vezes, tem um processo mágico interessante para alguém aí por esse viés. Né? Isso é legal. Aos que são músicos e cantam, isso é uma experiência que é recomendada. Uma das experiências de assistir alguém vibrando um nome divino, fazendo, no caso foi o ritual menor do pentagrama, mais espetaculares que eu já tive, de que assim, a sala inteira ficou comovida, ficou mexida com aquela experiência, era um cara que cantava e ele tinha um poder vocal assim, impressionante, e ele foi assim, eu acho que todo mundo se sentiu atingido por aquela vibração ali. É diferente de você ouvir, de você ir para o municipal e ouvir uma nota
perfeitamente soada na área fodona e tal. Também emociona, mas é uma emoção diferente. Só pra quem tá fazendo a comparação, assim, mas é como você ouvir alguém cantando e é diferente, é diferente. Behold, the rituals of the old time are black. Let the evil ones be cast away. Let the good ones be purged by the prophet. Then shall this knowledge go aright. Antes da gente passar para o próximo assunto, só queria um pequeno parêntese. A gente falou aqui bastante sobre nomes bárbaros. Quem quer dar uma palavrinha aí sobre nomes bárbaros? Por que a gente chama de nomes bárbaros? A gente está falando aqui de vibração de nomes divinos, que são tradicionalmente são nomes divinos da cultura judaica. Mas, contemporaneamente, temos vibrações de outras formas. No próprio Rubi Estrela já são faladas outras formas de vibração. Mas, de qualquer forma, tanto essas formas hebraicas quanto as formas gregas, ou enfim, sumérias, etc., ou outros idiomas, ou até mais contemporaneamente ainda, palavras que sequer existem, elas todas são chamadas de palavras, nomes bárbaros. Eu acho que a expressão nomes bárbaros de evocação, ela vem para nomear trechos de grimórios que sobreviveram, trechos que não são inteligíveis. Agora, no século XXI, com todas as reviravoltas no saber mágico, aí a ideia do nome bárbaro já deu uma mudada um pouco, né? Mas a expressão, ela vai fazer referência... Porque bárbaros, né? Bárbaros porque você não sabe o que significa. Uhum. Se você pegar um texto, por exemplo, como aquele texto que foi inserido no Goécia por Crowley, quando ele editou o Goécia do Medras, que ele chamava de invocação preliminar. Uhum. A invocação preliminar é um texto grego. Quero dizer, aquilo ali é um texto que faz parte de uma coleção de manuscritos antigos lá gregos. E assim, o texto é em grego, mas no meio do grego tem trechos, e esses textos são escritos em grego. Eles não são escritos em hebraico, por exemplo. Aquilo ali são letras gregas, mas o grego não faz o menor sentido. É um grego absurdo. Presume-se que aquilo ali foi um grego que ouviu algum estrangeiro falando, memorizou as palavras que aquela pessoa estava falando em som, e aí reproduziu foneticamente, que é como a gente escreve hebraico com letra latina, né? Então aquilo ali não fazia sentido para essa pessoa. Ele reproduzia aquilo ali como barulho mágico. Então aí são os nomes bárbaros de evocação nesse contexto, né? Eu acho que isso responde também um pouco uma questão muito comum. Teve recentemente, alguém perguntou isso, não sei se foi lá no Calem ou se foi na Telema BR, sobre como pronunciar corretamente os nomes. Foi no curso de magia planetária, né? Isso, foi no curso. Porque o curso tem essas... vibra os nomes, né, em hebraico dos planetas, né, dos deuses associados àqueles planetas. E aí a pessoa perguntou como é que pronuncia, como é que vibra esses nomes. Aí eu falei, não sei, eu não sou judeu e são nomes hebraicos, então provavelmente todo mundo fala cagado. Não tem jeito. Mas o que importa é só o sujeito saber exatamente o que ele está pronunciando e por quê. Uhum. Também o Peu estava falando que na modernidade isso mudou. Na Telema Brasil teve essa discussão em relação à palavra telema. Se falava telema ou telema e etc. E rapidamente alguém falou assim, olha, bota no Google Voice em grego e vê o que vai sair. E aí o resultado foi telema. Não, na verdade, fui eu que dei essa sugestão e, na verdade, eu fui apanhado pela minha própria sugestão. Eu fui sugerir e saiu telema. Aí alguém foi num outro site de gregos. Na verdade, fui eu mesmo. Fui num site lá em que você tem as pessoas... esqueci o nome do site. Tem as pessoas do mundo inteiro falando palavras específicas dos seus idiomas nativos. E aí eu catei lá uma mulher, se eu não me engano, falando telema, com o T daquele teta, né? Do fonético, que é o do inglês that, those, enfim. E aí falei, ganhei minha discussão, porque eu tava defendendo o proparoxítona, telema. E aí um outro cara falou, não, cara, mas tem no mesmo site um outro cara falando telema. Aí eu não sei se mudou a declinação, se um era substantivo, outro era verbo. Eu sei que, maluco, não interessa. Não faz diferença. O importante é que a gente sabe o que aquilo ali significa e é isso aí. Porque a gente fala telema, mas no inglês é telima, né? Telima, mas aí em nordestino também é telima e ninguém tá preocupado com isso. Eu acho que o Regardia falava telima. Então, do Crowley tem poucos registros
gravados, mas do Regardier tem uma coleção extensa, né? De cassetes, né? O Crowley tem só aquele CD maravilhoso, o The Great Beast Speaks, que são registros horrorosos, gravados em discos de cera, em cilindros de cera. Não dá pra entender porra nenhuma do que ele tá falando. Ele fazendo evocação enoquiana, e foi horrível. Mas enfim, vamos passar pro terceiro e último item da nossa epopeia cerimonial. Os rituais de banimento e invocação. Na minha sugestão lá de triplicidade, né, a gente já tem obviamente qual que é o método da palavra, né? Passou, né? Uhum. Então esse daí seria então o componente do gesto, o componente gestual. Assim, sendo que o ato mágico aí ele vai fazer o quê? Ele vai juntar os três, intencionalmente. Né? A imagem imaginada, uma palavra dita e um gesto corporal realizado, né? A gente não vai entrar aqui nas minúcias do ritual, dos rituais propostos aqui. No caso, no Liber O, ele, quando ele faz a referência aqui aos rituais de banimento e invocação, ele está falando de 4 rituais especificamente, que são os rituais do pentagrama e do hexagrama nas suas formas de banimento e invocação. Né? Quer dizer, na verdade são 2 rituais que podem ser feitos banindo ou invocando. Acaba sendo 4 rituais, né? Por isso que eu falei 4. Na verdade, sim. 8, né? 8. Acaba sendo 8 rituais. 8. Porque você tem o menor e maior do pentagrama, menor e maior do hexagrama, e ambos podem ser feitos banindo ou invocando. Enfim, uma caralhada de ritual, mas que na verdade são 2 só. Variam mais ou menos para cima ou para baixo, com alguns elementos acima ou mais. Um dia a gente faz um programa sobre isso. É complicado. Mas o fato é que a gente está falando de uma prática ritual de banir e invocar. Ele diz que isso é uma prática importante conectada com todas as formas de cerimonial. É isso que ele diz no texto. Então diz aí Pietro. Então, primeiro vamos diferenciar o que é o banimento e o que é a invocação. A invocação quer dizer quando você quer trazer para si alguma característica. E o banimento é quando você quer isolar de si aquela característica, se isolar daquela influência. Esses rituais que a gente propõe, que são os rituais do pentagrama e do hexagrama, têm um viés elemental e planetário. Invocar, vamos pegar um exemplo aqui de um elemento. Fala um elemento aí. Água. Vai na água. Que elemento merda, hein, cara? Vocês sacanearam. Foi de sacanagem. Isso comigo. Porque eu realmente estou afetado com isso. Então, quando o sujeito quer equilibrar o seu lado emocional, ele vai fazer... Fale mais. Conte-me mais. Isso não vai acabar bem. Então, quando o sujeito quer equilibrar o seu lado emocional, ele faz rituais do pentagrama banindo a água. E quando ele quer trazer para si, e a água sim representa, como a gente já falou nos podcasts anteriores, a água representa as qualidades sentimentais, emocionais, né? Todas essas questões que permeiam aí essas influências. Então, banir não quer dizer que você vai ficar frio ou que você não vai ter sentimento. Não, pelo contrário, você vai equilibrar essas condições, essas influências. Uhum. E quando você vai invocar, quer dizer que você vai exacerbar isso. Eu acabei usando o meu expediente favorito, né, que é o retorno à história, para desenvolver a minha própria definição, que é diferente da definição dos textos. Isso é mais uma das minhas linhas de pesquisa que jamais serão concretizadas porque o registro histórico é parco. Eu tenho para mim que boa parte do método mágico que a Golden Dawn desenvolveu, ela é explorações do Goécia. Aí no Goécia tem 2 expedientes, né? Tem duas etapas da cerimônia que são extremamente bem marcadas no texto. Uma delas é o chamado do espírito. A parte em que você diz, venha espírito que eu estou mandando e tal, e tal, e tal. E a outra parte é a licença para partir. A parte em que você diz, espírito, eu não quero mais que você fique aqui não, volta para onde você estava lá e vai em paz. Eu acho que esses são os protótipos os protótipos históricos do que a gente veio hoje a chamar de método de invocação e método de banimento. Então, como é que eu defino esses 2 métodos? É a minha caixa de Lego.
A invocação é quando eu abro a caixa e taco o Lego todo no chão. Né? Eu botei o Lego no chão, o Lego tá lá pra brincar. E o banimento é quando eu boto o Lego de volta na caixa. Aí o quarto fica limpo. Não tem mais pecinha no chão. Mas vocês acham que a invocação e o banimento de determinado elemento tem a ver mais com a sua intenção para com aquele elemento? Ou você tem que estudar exatamente se você quer equilibrar ou exacerbar aquele elemento para você ter o efeito desejado? Não entendi a pergunta. O elemento água, por exemplo. Você quer discutir com conversar com a sua namorada sobre determinado assunto. Você vai banir a água para estar equilibrado com a sua percepção da sua posição ali emocionalmente, ou você vai invocar a água para estar mais empático àquele sentimento e a discussão fluir melhor. Vou tentar responder você fazendo uma contextualização. A gente falou aqui no início desse bloco que faz parte desses 3 itens que o Liberó propõe, os rituais de banimento e invocação. Como o Pietro falou, uma das formas clássicas da gente trabalhar banimentos e invocações é através de banimentos e invocações dos 4 elementos básicos, né? Que a gente já falou em alguns programas anteriores, os 4 elementos tradicionais, fogo, água, terra e ar, que são associados aí a determinadas características do ser humano. E os planetas, né? De forma mais específica. A gente falou aqui dos rituais do pentagrama e do hexagrama. Os rituais do pentagrama lidam com os elementos e os hexagramas lidam com os planetas. Mas, enfim, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse mundo metafórico ou, enfim, simbólico, ele está tentando trabalhar elementos que são internos do magista, operando eles de forma mágica, né? Quer dizer, eu vou pegar elementos que são afins a mim, associados aos elementos, aos planetas, e trabalhá-los de forma a torná-los harmonizados em mim. Essa é a tese de um ritual de banimento, por exemplo. Então, aí, por que eu fiz esse preâmbulo para responder a pergunta do Sr. Feliciano? Porque, para mim, eu já vi algumas pessoas que têm uma opinião diversa, mas, para mim, quando você busca um equilíbrio daquele determinado elemento, você faz o banimento de todos. Isso é o que eu experimento. Porque quando você faz o banimento de todos, que é o ritual menor do pentagrama de banimento tradicionalmente feito com o elemento terra, enfim, um dia a gente pode explorar isso mais minuciosamente, mas que ele equivale ao banimento de todos os elementos, eu entendo, e na minha prática isso se mostrou eficiente nesse sentido, em que você busca diminuir a influência de outros elementos naquele elemento ou naquele atributo que você está precisando trabalhar naquele momento. Então, se você quer discutir, se você quer brigar, se você quer intuir, se você quer sentir, pensar, você não enaltece aquele elemento. Você evita, no meu entendimento, que os outros elementos impeçam que ele funcione harmoniosamente. Então, isso se faz através de um ritual de banimento geral, né? Tradicionalmente entendido como banimento de terra, na prática do ritual menor do pentagrama, especificamente. E por que eu digo isso? Eu tenho alguns relatos observados de pessoas próximas, eu falei isso no primeiro ou no segundo programa, se eu não me engano, sobre práticas sucessivas de invocação de elemento, porque a pessoa queria enaltecer um determinado elemento, queria enaltecer um determinado atributo da sua personalidade, que ela sentia como fraca, que ela sentia como precisava de reforço, e isso gerou uma descompensação daquele elemento, daquele atributo, daquela personalidade, que perdurou por bastante tempo. Claro que não foi uma vez só que ela fez aquilo ali continuamente durante bastante tempo, com o objetivo declarado de exacerbar aquele atributo. E ela obteve sucesso naquela intenção, tanto sucesso que ficou completamente descompensada justamente naquele atributo. Então, isso foi um caso que me marcou particularmente bastante. Eu vi outros casos similares em menor intensidade, até porque também foram feitos com menor intensidade. Por isso, desde então, eu já tinha isso para mim muito claro na época, mas desde então isso ficou mais claro para mim, que a invocação continuada, tá? Não estou falando fazer uma vez só, não. Continuada, de um único elemento para enaltecer uma característica da personalidade, não é legal. Não é legal. O objetivo é equilibrar. Brian, deu uma resposta trágica e nível dilúvio para a pergunta, né? Porque assim, né?
Quero dizer, a pessoa, ela cometeu um erro crasso, mágico, foi exagerada, foi bizarra e tal, né? Acho que essa foi uma lição estranha essa, né? Foi um exemplo extremo. Mais uma vez, assustando os ouvintes. É uma lição estranha essa, né? Tipo, eu passei por uma experiência similar, mas eu fiz por 5 dias, foi ótimo. Sim, 5 dias. Ela fez por meses. Ela fez por 5 meses, né? Tipo assim, a lição, não faça por 5 meses, é muito. É o pecar pelo exagero. É porque eu acho que quando você faz pontualmente para um trabalho específico, por exemplo, você vai fazer um trabalho mágico que é associado a um elemento água, como foi falado anteriormente aqui. É muito adequado você fazer uma invocação de água para aquele trabalho específico, porque é como eu sempre digo, assim, é como você for receber o seu amigo que adora Ana Maria, né, bolinho Ana Maria, e você encher a mesa de bolinho Ana Maria. Você receber o seu amigo que gosta de café e fazer um bule de café para receber o seu amigo, né? Então você faz um bule de café porque quando seu amigo chegar, você vai oferecer um bule de café para ele. Então você invoca aquele elemento no ambiente ou no círculo ou em si para fazer um trabalho específico com aquele elemento. Aí você se imbui daquele elemento, né? E aí você trabalha com aquilo ali, tarará. Depois você bane e vai embora. Assim, essa é a minha experiência. Peu, você pode falar aí da sua experiência com banimentos e invocações. Vou falar, mas antes disso, eu vou pedir pro Sr. Feliciano repetir a pergunta. Tá. Então, eu vou dar um outro exemplo para tentar deixar mais claro. Eu tenho um problema no meu trabalho que as pessoas acham que eu sou muito passivo. Aí eu vou lá e invoco Marte para poder me impor melhor nas reuniões, etc, etc, etc. Isso vai se manifestar porque eu quero me impor numa reunião, ou eu tenho que, sei lá, banir Marte para eu possa me desvencilhar de outras influências e eu, por mim mesmo, possa me sobressair em debate. Pois é, eu entendi. É exatamente isso que você perguntou antes com relação ao ADR e o elemento água, né? Sim, eu acho que você vai ter que tomar essa decisão mesmo. Você vai ter que decidir qual é o seu projeto mágico. Como é que eu aplicaria a minha analogia que eu dei antes para a questão da invocação e banimento na resposta dessa pergunta? Eu ia decidir o quê? Eu ia decidir se está faltando o brinquedo Marte na minha mão na hora de brincar, ou então se o brinquedo Marte largado no chão está me atrapalhando porque eu estou tropeçando nele toda hora. Né? Se eu julgasse que o elemento, que o objeto Marte está me atrapalhando porque toda hora que eu tento fazer alguma coisa eu tropeço nele, eu faria um banimento. Mas se acontecer o contrário, se eu tiver numa situação que eu tô procurando o Marte e ele não tá ao alcance da minha mão, aí eu faria a invocação. Esse é o meu método de decisão. E aí, nesse caso, a gente usou uma coisa pontual e específica que é Marte. Mas vamos supor que eu quero combater os vícios de discursos que vocês têm quando falam comigo. Aí eu tenho que banir o ar. Por quê? Porque toda vez cai nessa mesma coisa. Mas... Então, para cortar esse vício de discurso, aí na verdade, o que eu vou enfrentar? Nesse caso hipotético que eu bani o ar. Eu posso enfrentar cada vez mais a desinteligência. Mas aí você tá projetando o resultado no redor. Isso. E aí vem uma pergunta que eu vou puxar. É sempre em relação a você? Ou você pra fora, né? Pro mundo, pro outro? Você tem nosso camarada aí, Gabriel Cunha. Tá com um apartamento lá que ele não consegue terminar de fazer a obra nunca, porque não para de explodir cano e destruir telha, aquela merda lá, tem um poltergeist destruindo tudo lá. Aí você vai ajudar o sujeito magicamente. A pergunta se você vai fazer banimento ou invocação fica complicada, né? Porque não tá mais falando de eu e a minha psicologia subjetiva, né? Tem um apartamento explodindo lá, né? Como é que você resolve isso, né? Aí é outro programa, né? É o nível da arte. Aí tem que fazer magia negra de novo, né? Volta lá, magia negra parte 2, o apartamento do Gabriel. Eu acho que o Peu enfrentou bem a questão, que é o estudo de se eu vou invocar ou banir o elemento, ele tem que ser um estudo de mim ou um estudo do elemento. Aí eu tenho que analisar a minha situação e ver se o elemento como é que ele vai influenciar em mim, e não eu estudar se o elemento é adequado ou qual elemento é adequado. Isso é uma questão de projeto, né? Por isso que eu digo isso, né? Você tem um projeto mágico, né? Não tem resposta certa, né? Você quer seduzir uma pessoa, né? Você vai chamar Vênus porque Vênus é a deusa do amor, ou você vai chamar Marte porque a Marte é o deus da conquista, né?
Não tem resposta certa aí, né? Nesse sentido, né? Porque não é que a resposta vai ser certa ou errada. É o projeto que vai ser adequado ou não vai ser adequado. É uma dimensão diferente de julgamento. E para cada pessoa, você pode chegar para um cara e falar, não, mas então você tem que invocar Mercúrio, porque ele é a lábia. É o discurso, né? O discurso, o papinho mole. Também acho. A gente teve esse debate na última aula. Na última aula não, perdão. Na aula que eu fui, acho que foi a terceira ou a segunda. Terceira. De magia planetária, né? Foi se discutido isso lá no curso, né? Mas qual é o planeta ideal para fazer a invocação para parará? Pô, não sei, cara. Depende. Eu não dei essa expressão, mas a expressão é muito boa, Pio. É do projeto mágico, depende do seu projeto mágico. Depende de como você pretende realizar o objetivo. E aí você vai alinhar isso com a característica necessária a ser exacerbada, enaltecida, né? Trabalhada. Eu posso decidir que o projeto é vencer barreiras, destruir a barreira e me fuder, e todo mundo fica puto comigo. Então, tipo... Pois é, né? Aí vai querer no mês de Ascension, né? Você conseguiu exatamente o que você pediu, né? Pois é. Cuidado com o que deseja. Esse é um programa com vários perigos, né? Isso porque a gente não tá falando dos terríveis capítulos 5 e 6. Né? Como é que é? Os difíceis métodos do capítulo 5 e 6 do Liber O. Uma coisa interessante que você falou que é difícil, mas em certo nível é um nível intuitivo muito pessoal. Sim. Aí eu lembro do banimento da Dercy Gonçalves. Ótimo. A entrevista do Jô Soares, em que ela conta a experiência dela como mãe de santo, né? E baniu a pombagira da outra mãe de santo que estava fazendo uma invocação lá, um trabalho lá no cemitério junto com ela. Obviamente eu não vou repetir as palavras que a Dercy Gonçalves falou. Pode falar, a gente fala um monte de palavrão aqui, pode falar. O programa tá marcado como adulto lá no rating, não tá? Acho que então tá bom. Não, então tá bom. Então, assim, qual foi? A pombagira chegou, virou pra Dercy Gonçalves. Aí eu vi um movimento lá num outro túmulo. Fui lá ver o que era. Aí a pombagira... O que é? Não gosto de você. Eu digo, vai tomar no cu. Aí a Dercy Gonçalves olhou, falou, vai tomar no cu. Vibrou, vai tomar no cu. Na hora! Então, aí daquele jeito dela, foi o melhor banimento que ela podia fazer na hora. A pombagira subiu. E o que a pombagira respondeu? Subiu na hora. Eu enfrentei ela. É pra cima de mim, pô. O que ela faz, eu também faço. Subiu na hora. E o Jô Soares se escangalha de rir quando ela conta. Mas assim, contemporaneamente, assim, a gente tá falando aqui até agora sobre os rituais tradicionais de banimento e invocação do pentagrama, do hexagrama, etc. Mas a magia do caos vai trazer a gargalhada como banimento. Né? A magia do caos ela vai trazer, na verdade, o esqueleto de rituais de invocação em que você deve rechear aquele ritual com a sua compreensão do universo, com os seus símbolos próprios que você acha adequado. Né? Ele fala de elementos, sim, mas ele não diz onde que esses elementos têm que estar, né? Em que direção, etc. E o banimento ele resume em algumas opções, mas a mais tradicional, aquela que se tornou mais emblemática dentro da magia do caos, é a gargalhada. Né? Você encerra o ritual e gargalha. Né? O banimento ele tem uma função muito, muito legal que ecoa com um princípio mágico que a gente também já deve ter falado em algum programa anterior aí, e conforme a gente foi entrando nos programas mais práticos, né, abordando questões mais específicas, né, de cunho mais prático mesmo, mágico, acho que a gente vai começar a evocar coisas que foram pontuadas nos primeiros programas. Isso vai ficar interessante. A gente vai dizer, desde o primeiro programa a gente está falando de coisa séria, né? A gente está falando brincando, a gente está falando de coisa séria desde o primeiro programa. Mas uma coisa que o banimento tem, e que é o que a magia do caos busca com a gargalhada, é justamente a sua desconexão com o que acabou de ser realizado. Você encerra o trabalho e deixa ele pra lá, você guarda o trabalho, né? Que é a tal da ausência de ânsia de resultado que a gente busca evitar, que é aquele medo do sucesso ou o medo do fracasso, que é
um perigo para a prática mágica, né? Classicamente se evita, se busca a projeção, evitar. né? A projeção. A gente procura evitar a projeção do sucesso ou fracasso e de como é que vai acontecer e tal. Behold, the rituals of the old time are black. Let the evil ones be cast away. Let the good ones be purged by the prophet. Then shall this knowledge go aright. Uma coisa interessante que eu queria puxar aqui uma pergunta para vocês. Quando eu aprendi o banimento, e aí uma das instruções é que você projeta um pentagrama de fogo no que você deseja banir. Então, com o que vocês... Aonde vocês começaram a projetar, lançar os pentagramas de fogo? E aí eu já começo né? Sempre jogo a bomba pro alto, né? A bola para cima e ajuda a cortar. Que eu testei com os pombos na rua. Bichos aparentemente sem nenhuma vontade. E foi uma revoada danada. Assim, interessante. Até que né, a coisa vai evoluindo e eu consigo, sei lá, banir um cara chato que tá me perturbando no ônibus. Ou, entendeu? A coisa vai né, eu já nível de gradações. Eu já fiz. Eu não costumo fazer isso, não, tá? Mas eu já fiz banimento de criança chata. Né? Eu já fiz. Uma vez. Não, mais de uma, mas foram poucas vezes. Foram poucas vezes, umas 51, 52. No meu prédio estavam gritando, eu joguei água e banimento do balde d'água, Tá muito que bom eu também. não gosto de contar essas histórias porque elas ficam no âmbito do fantástico, saca? Assim, aí fica, caô. Peraí, a gente tá falando. Mas eu já fiz a experiência de banimento. Caô foi um sigilo que eu fiz na fila da banca e o maluco passou, me pegou e me botou pra dentro. Então, já fiz banimento de latido de cachorro, já fiz essas coisas idiotas, assim, banimento de canto de igreja. Em 1980, Flávio baniu uma criança e hoje em dia ele é o Usain Bolt, né? Deu certo, hein? Tá aí correndo até hoje. Não, já fiz umas experiências assim, sabe? Mas eu faço mais por eu não, nem anoto essas coisas no diário, cara. Eu vou ser sincero com vocês. Eu lembro de memória, mas eu nem anoto porque eu faço quase de zoeira. Isso da funciona, eu não vou dizer, não, funcionou. Mas eu não fico guardando essas experiências. Eu lembro de ter feito vários banimentos aleatórios na vida, assim. Mas eu não guardo eles. A gente tinha que ter introduzido a prática do diário de bolso mais cedo, na verdade. A única pessoa que estava na fila da banca aquele dia comigo foi o André Berzins, que é minha testemunha. Eu já ouvi uma narrativa, mas essa é fantástica demais. Eu nunca vou atribuir validade a isso, mas não deixa de ser engraçada. Do cara que... Foi você que me contou, Peu? Ou foi o Roberto? Que um carro que não pegava, fez um ritual de banimento do motor e o carro, pegou. Foi o Roberto que me contou essa história. Pra que mecânico? Eu não vou dizer que isso é verdade. O cara fez por coincidência, a porra dela funcionou. Tem que perguntar pro Alexandre, que às vezes isso daí foi aquele dia lá no Alto da Boa Vista. Eu tava nesse dia. Tem essa história do banimento, o carro não pegava, morreu, não funcionava de forma nenhuma. E aí baniram o carro e o carro funcionou. Tem várias histórias de banimentos esdrúxulos. Façam. Não tem problema nenhum, espero que ninguém morra por causa disso. Espero. Esse programa tá trevoso, hein, mano? Só tem tragédia, cara. Ninguém vai fazer magia mais, cara. Não tenho medo. Teve um maluco que o pai dele morreu, porra. Um dia a gente vai trazer alguém aqui que eu fiz o ritual e aí eu ganhei na Mega Sena e foi foda. Não, isso não vai acontecer. Não tem, né? Puta que pariu. Pelo menos ninguém tá contando, né? Porque às vezes, né? Tem a galera que finge que não aconteceu. Lá aquele cara que o Pietro... O cara que já ganhou 7 vezes na quina, rapaz. O Pietro contou uma história que o cara ganhou 3, 4 vezes na Mega Sena. Esse é maluco do Distrito Federal, né? Esse é outro tipo de magia que esse maluco tá fazendo. Tem o cara lá dos anões. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar dos anões do orçamento. Tinha uma galera que ganhava lá 30 vezes na cena, né? Isso aí era 1990 e bolinha, ninguém vai lembrar dessas coisas. Só aquela música dos Paralamas que tinha lá. Mas agora é perigoso falar, porque a música é Luiz Inácio 300 Picaretas. Olha só. Vou começar a bater panela aqui. Behold, the rituals of the old time are black. Let the evil ones be cast away. Let the good ones be purged by the prophet. Then shall this knowledge go aright. Bom, acho que a gente cobriu os 3 tópicos. Alguém quer fazer algum comentário final aí dos banimentos ou alguma outra coisa? Não, na verdade eu queria fazer um comentário com o que o Peu falou no início,
que é pensamento, palavra e ação. Tem um outro Libre, que eu espero que seja objeto de um futuro episódio, que é o Liber 3, Vel Yugorum. Nossa. Em que ele dá práticas de domínio do pensamento, da fala e da ação. A gente pode colocar o Liber 3 acho que junto com outros Libre, outras práticas. Os Libre que o Crowley desenvolveu, né, e produziu como instruções, eles são sistemas muito interessantes de obter resultado nas práticas, né? Embora eles tenham sido constituídos, tenham sido escritos dentro de um contexto, na maioria deles, telêmico, eu acho que eles têm práticas que são funcionais para qualquer praticante de magia, independente da linha mágica que esteja seguindo, seja ele um magista cerimonial tradicional, hermético, ou seja, um Wicca, ou outra linha druídica, sei lá que seja. Acho que todas elas oferecem, a maioria dos livros, especialmente os livros que oferecem práticas rituais ou de treinamento, elas servem para qualquer linhagem. Eu acho que elas são bastante funcionais. Aí reside parte da brilhanteira do Crowley, que a grande maioria dos Libre são instruções secas. Sim. Que você pode ler e aplicar em qualquer espaço mágico que você tenha um mínimo de gestão e abertura. O brilhantismo e também o cadeado, né? Porque assim, algumas instruções são tão secas, são tão esquemáticas, são tão esqueléticas que elas... O próprio Liberó, quando ele ensina a fazer o ritual menor do pentagrama, ele dá basicamente uma série de frases que em si dizem muito pouco sobre a prática do ritual. Você até pode, ao longo da repetição daquilo ali, encontrar soluções para as lacunas que estão ali no texto, né? Mas ele é muito enxuto, muito enxuto. Esse ser enxuto, ele é bom porque você consegue colocar em qualquer lugar, mas ele também é ruim porque faz com que outras pessoas que tenham tido suas experiências dogmatizem suas experiências, publiquem na internet e criem verdades. E aí você vai lá e lê que o fulano faz o ritual menor do pentagrama assado e aquele ritual pentagrama que o fulano publicou é o verdadeiro ritual menor do pentagrama de banimento, blá 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 blá. E não é assim. Aquele cara que aprendeu o ritual menor do pentagrama da tia-avó dele. Rapaz, deixa esse cara de vamos deixar pra lá. Aquele que não deve ser nomeado. Não vamos nem citar o nome desse cidadão que não vale a pena. Okay. Então vamos para as considerações finais, senhor Feliciano. Pratique, como sempre, porque principalmente o assunto desse podcast, as primeiras tentativas vão ser desestimuladoras. Você vai fazer e aí vai ser whatever, mas a experiência que eu tenho é que com a prática você vai aprendendo mais sobre a coisa e você vai sentindo manifestar os efeitos. Senhor Pietro. Então, vou fazer um jabá aqui. A gente ensina isso. Tem mais de 10 anos, 15 anos. Por aí. E aí você, tanto com um contexto de escola, de curso, quanto um contexto agora de ordem, né, com o Golden Dawn. Então, se vocês procurarem isso, vocês vão encontrar. Basta ter o interesse e realmente fazer. E aí eu volto no programa anterior, coisas maravilhosas e mirabolantes vão acontecer e coisas terríveis também, como a gente falou. Coisas terríveis, aquelas que fazem todo mundo desligar o podcast e ir embora pra casa e falar, agora eu vou ficar jogando dominó na praça. Mais seguro, né? Mais seguro. Eu acho que eu só faria uma recomendação, né? Acontece muito, a gente vê isso em conversa, né? Conversa privada, né? Das pessoas ficarem fixadas no ritual de banimento. Eu fiquei até sentido quando você falou isso, né? Eu acho que é muito comum mesmo a pessoa novata ficar fixada no ritual de banimento por causa da nossa noção social de equilíbrio. Né? As coisas têm que estar equilibradas e tal, né? É muito legal isso daí, né? É uma intuição da justiça, né? Mas se você imagina o equilíbrio como uma coisa muito estática, cada coisa no seu lugar, você vai entender isso como um ideal, né? Você vai naturalmente só fazer o banimento, né? Mas o ritual de invocação, ele é mais interessante porque ele convida um equilíbrio mais instável, né? Que é um equilíbrio das coisas em movimento. Então eu acho bacana exercitar o ritual de invocação, sabe? Colocar para o jogo.
E ver o que acontece. Botar pra jogo mesmo. Né? A ideia de que ao fazer isso você vai estar invocando uma coisa e, portanto, vai ser parcial, isso não é um problema. Essa parcialidade é uma parcialidade temporal, né? Você não vai ficar parcial pro resto da sua vida, né? Então eu acho bacana jogar com essas parcialidades sim e ver o que acontece com cada uma delas, desde que você faça o curso completo. Bom, não tenho considerações a fazer sobre o programa, foram feitas já muitas considerações, acho que o programa está bem recheado. Tenho a fazer jabás, nunca fizemos jabás no nosso programa, então temos muitos jabás a fazer. O senhor Pietro está com um maravilhoso curso de tarô, que eu acho que já está com vagas esgotadas, ou tem 2 vagas aí faltando, não sei como é que tá isso aí. É o jabá zoeiro, né? Aí, galera, vai ter um curso de tarô, mas não tem vaga pra você, não. Eu acho que quando esse programa for ao ar, talvez o curso já esteja fechado. Mas fala um pouquinho aí sobre o curso, Pietro. Não, então, no outro programa, quando a gente falou desse curso, eu tava com dúvida se seriam 5 meses ou 6 meses. Realmente serão 6 meses. Então, 6 meses de curso. 6 meses de curso. Todo sábado. Todo sábado, 2 horas por semana. E digo pra vocês, ainda é pouco. Mas... Lembrando que quem tá ouvindo, o Calem, ele tem as atividades, por enquanto, desse curso especificamente aqui no Rio de Janeiro, lá na Glória, Zona Sul. Fala aí. Vai ter início dia 7 de maio. E tem um outro curso que vai começar dia 9 de abril. Provavelmente o podcast vai ao ar bem depois. Vai uma semana depois esse programa. Então vai estar rolando um curso de viagem astral utilizando tátuas. Que todo mundo tem sua preferência, né, de sua matéria preferida. Essa é a minha matéria de longe preferida, porque é muito divertido. E depois do curso de tátua, nós teremos no dia... 7 de maio. No dia 7 de maio começa o curso de Cabala, que quem vai dar sou eu, lá no Calem também, lá no Colégio Ordinox et Nox, lá no nosso templo lá na Glória. E o curso de São Paulo? E temos o curso de São Paulo, o curso de Magia Elemental em São Paulo, que começa dia... Começa 30 de abril. E dia 30 de abril começa o curso de Magia Elemental em São Paulo. As informações todas estarão no post, ou vocês podem conhecer os cursos lá na página do Calem, collegium, com 2 L's, .org.br. Aproveitem também, estamos já no iTunes. Quem está aí utilizando o iTunes, o iPhone, iPad ou qualquer uma desses aí coisas, vai lá no iTunes, dê 5 estrelas, sei lá, não tem o iPhone, não sei como é que funciona, mas dê a nota máxima pra gente, porque a gente merece. Eu vou também botar, se possível, eu tô querendo fazer isso há um tempão e agora eu vou gravar pra poder fazer, se não gravar eu não faço. Botar algumas instruções pra vocês colocarem o programa, o podcast no celular de vocês aí. Quem não sabe ainda esse macete de ter um aplicativo como o Podcast Addict e outros podcasts, agregadores de podcast, para poder ouvir com mais facilidade o programa. Obrigado a todos os queridos participantes, aos ouvintes, e até a próxima. Eu acho assim, o que eu sinto na minha experiência com vibração de nomes divinos, que eu vou até puxar para um segundo nível do problema aqui. Não tem, acho que isso todos nós concordamos aqui, embora o Pietro tenha dado... É o meu? Oi, baby. Tá foda, galera. Hoje tá. Marisa tá vindo. Show. Hã? Traz pão. Não, ainda não. Ainda não. Tá chovendo aqui? Não dá... Acabou aí, já. Não, tô na casa do Levi. Você trabalha amanhã. Não vou te acordar cedo, não. Fala sério. Tá, você já tá aquele em casa? Aquele monte de anime que eu tenho pra ver lá. Tá, já nossa. tá em casa? Tá bom, então. Valeu, baby. Até daqui a pouco.
Tá bom. Vou sair daqui a um pouco. Tchau. Teve que eu gravar minha conversa com a minha esposa. Padre, o cara. Perdi o meu fio da meada, mas enfim. Eu queria puxar um negócio aqui. Eu perdi completamente o que eu ia falar, mas tudo bem. Vai, fala.